Buenas, pessoal, mais um CPcast, que não é CPcast. CPcast que tem vídeo. Que tem vídeo, segundo o nosso ensaio que a gente acabou de ter aqui agora. A gente teve um probleminha de... um pré-vídeo aqui só para aquecer. Né? Eu sou o Maurício, você já me conhece de momentos históricos, engraçados que nem esse, que tá aparecendo agora. Que se eu não botar esse momento no vídeo eu vou ficar bem comigo mesmo. Hoje o Oi vai ser diferente. Esse é o editor. Você está pronta, criança? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! E daqui do meu lado, Érico. Érico. Eu não sei sobre o nome do Érico. Érico Gres. Érico Alves Gres. Prazer. Gres mesmo. Isso. Do Salão Nerd. Isso aí. Olha Salão aí, Nerd lá no YouTube. Vai lá, acessa. Games e coisas novas vindo. Vamos falar. Acho que eu tô de mudança, então sem ser na semana que vem na outra. Aí vai ter coisa nova, vai ter assunto novo, vai ter arte nova do canal, vai ter muita coisa legal, muita coisa nova. Acessa lá, Salão Nerd. Pra quem não sabe, essa aqui é a imagem por trás da voz do nosso CPcast. Exatamente. Né? Esse então aí, hoje a gente... Nada mais, né? Hoje a gente não vai nem fazer um Café e Prosa Geek, como a gente sempre faz, e também não vai ser um CPcast, vai ser um programa novo. Vai ser uma novidade. Mais uma novidade. Novidade no Salão Nerd, novidades no Café e Prosa. Novidades na vida também, né? Novidades. Primeira grande novidade que a gente tem aqui... Acho que assim, ó, por que vídeo? Você não sabe, nem eu. Você deve estar se perguntando aí, atrás da câmera, por que estamos gravando um vídeo? Atrás da câmera não tem ninguém. Eles não sabem. Tem auditório. Nossa plateia. É auditório. Vídeo, porque nós queremos mostrar, manusear as coisas do que vamos falar hoje. Como, por exemplo, vamos sair de largada já com o melhor. Não é o melhor. Tem coisa melhor depois. Fica aí, assiste. Se não tivesse um fundo aqui, eu ia fazer uma mágica que ia surgir aqui, ó. Estamos com esse Star Wars Destiny. Card game. Aqui é caixa de booster. Tem mais um. Aqui, deck inicial. Só pra não ficar com ciúmes, eu tenho a minha também. Deck inicial, 2 decks iniciais da Ray. Por quê? Porque o do Kyle vendeu todos. Mas Rapidinho. tem 2 decks iniciais da Ray e do Kyle Run. Então, esse aqui é um card game. Produzido aí, parceria Disney Fantasy Fight. E no Brasil aqui vamos agradecer a Galápagos. Muito obrigado, Galápagos, por ter trazido esse jogo incrível. É o primeiro card game da Galápagos. Não sei, mas é o que vale ser falado. Não, eu sei. Eu sei. Então, muito obrigado. Esse card game não é só um card game, ele também tem dadinhos. Eles chamam aqui de Dice Duel System. Por quê? Porque os dados, tem cartas que tem dados e esses dados é o que fazem a ação do jogo acontecer. As cartas são mais suporte e são, né, a referência para os dados. Tá? Por onde a gente começa? Tanta coisa. Esse card game, ele é para ser jogado 1 contra 1, né? 2 decks, 1 contra 1. Idade, a partir de 10 anos, segunda caixinha. E duração do jogo, 30 minutos. Porque é um jogo rápido. Realmente é um jogo rápido. É um jogo bem dinâmico. Qual que é a ideia? A ideia é que tu tem os teus personagens na mesa, eles saem em jogo. Esses personagens têm os dados, que são as ações que eles podem fazer. Tu vai tentar, em um campo de batalha, destruir os personagens do teu oponente. Esse é o objetivo, um dos objetivos. Só tem 2 até agora, até o momento. Esse é o principal, é destruir os personagens do teu oponente. Isso é feito de uma forma muito dinâmica, porque esse card game, ele trabalha com ações. A rodada são várias ações. E a ação sempre vai ser assim, eu faço uma ação, meu oponente faz uma ação, eu faço uma ação, meu oponente faz uma ação, até que não hajam mais ações para serem feitas, encerra a rodada, começa uma nova rodada. A ação é o quê? A ação é rolar os dados, uma ação. Usar uma carta da mão, uma ação. Baixar uma melhoria, é uma ação. Então é bem dinâmico, é muito dinâmico. E tu tem que estar sempre atento ao que está acontecendo no jogo, né? Para saber, provavelmente o meu adversário vai fazer tal coisa agora, ele tem um dano, vai usar aquele dano. Então o que eu vou fazer? É bem dinâmico, funciona muito bem esse formato. Os decks, eles são de 30 cartas. Esses decks iniciais aqui, que são para se aprender a jogar, eles vêm com 20 cartas, certo? É um pouquinho menor. 24 cartas, esses aqui, por quê? Porque o deck tem 20 cartas. Aí tu tem uma carta de referência,
que vai dizer quais ações que tu pode fazer e quais os símbolos, né? Tem uma legenda atrás do símbolo. Quais o significado de cada símbolo que pode aparecer nos dados. E aí são 21 cartas. Tem o campo de batalha, 22 cartas. E os dois personagens. 2 personagens, 24 cartas, certo? Os personagens começam em jogo, isso é muito importante. Os personagens começam em jogo, então não precisa ficar buscando eles estão ali, vai acontecer, tá ali. Então, um dos pontos positivos do Destiny, decks de 30 cartas. Quer dizer, poucas cartas, mas que funcionam. Por isso que o jogo é um pouco mais rápido. Tu não gasta slot do teu deck com recurso, né? Como, por exemplo, no Magic. No Magic tu tem que ter 1/3 do teu deck tem que ser terreno, porque é isso que faz Ou energia o no andamento. Energia no Pokémon. Bom exemplo. Aqui, de onde é que vem os recursos? Então quer dizer que eu posso baixar a carta mais apelona do jogo no primeiro turno. Só se tu tiver um combo muito forte que eu não vejo acontecendo. Onde é que vem o recurso? Todo turno, cada jogador ganha 2 recursos, que é o dinheirinho. É para gastar em melhorias, em cartas, algumas ações do dado vão pedir são recurso. marcadores, né? Não são cartas. São marcadores. São marcadores, são os Então quadradinhos. não tá integrado no deck. Isso, não precisa gastar carta para isso. Tem algumas faces de alguns dados que vão ter recurso e tu ganha mais recurso, pode fazer mais coisa e tal. Nem tudo precisa de recurso, tem muita carta que custa 0, custo 0 de recurso, né? E rodar os dados e usar as ações dos dados não custam recurso. Alguns custam, mas são poucos até o momento, certo? Então isso diminui bastante a tua, né? Tu não vai zicar, não vai floodar, tu não vai zicar de terreno. São coisas boas. Os card games, o mundo está evoluindo, os card games estão evoluindo junto. Zicar até tem como, mas é muito difícil. Ainda mais que tu ganha 2 recursos todo turno. A não ser que tu faça um deck deck que seja muito combo caro. E que tu precisa no turno 1 ter tal e tal carta na mão. Porque se tu vier só com porcaria na mão, beleza, teus personagens estão ali, tu pode ativar eles e seguir batendo, seguir agindo, certo? Aí o foco é nos dados, certo? Então, outro ponto positivo, bom, se tu, no mesmo ponto positivo, vou voltar um ponto, decks de 30 cartas, custo-benefício, né? Eu não preciso de 60 cartas, eu não preciso de 40 cartas, eu preciso de 30 cartas. Vai ser um deck mais barato. O número de cópia permitido também é menor. Cópia é 2. Destiny tu pode ter 2 cópias de cada carta no teu deck. Então também é muito mais barato tu comprar um set. Tem uma carta super apelona que está custando R$170. Tu vai ter e eu no máximo preciso 2. de todas pro meu deck. Todas são 2. Aí faladores falarão, né? Mas o dadinho vai amassar as cartas, vai estragar as cartas. Não vai. Por quê? Porque tem uma proteção. Parabéns Fantasy FF, parabéns Flight. Disney, vocês fizeram um negócio muito bom. Vem um Protector. Aqui, ó. Vamos fazer a graça pro pessoal? Vai lá. Vai ser o meu salário que vai sair mesmo, né? E vai ficar comigo. Vamos ser no teu, então. Akbar. Ó, vamos abrir aqui. Ai, Jesus. Chega perto. Eu quero tirar exatamente como ele vem, ó. Fazer a volta, eu vou aí perto. Chega perto. Ele vem então mudado com uma proteção. Estraga a carta. E aqui dentro vem as cartas. Então, bem protegido, muito bom, fácil de abrir. Tem que nem ketchup aqui, tem a puxadinha aqui para abrir, barbada. Não tem terreno no meu booster, cara. Tô Nem vai vir. Quase foi. Que mais? Falamos Não, dos eu boosters. acho. A gente falou um pouco sobre a mecânica do jogo, a gente falou, né? Mecânica do Como ele jogo. funciona e tudo mais. É um jogo barato. Tá. Me lembrei. Lembrou? Tá bom? Coisas importantes de falar. Eu preciso gostar de Star Wars para jogar o Star que eu Wars ia falar. Destiny. Não, Maurício quê? é prova. Eu não gosto. E gostei do jogo. Eu acho que ele é um bom Blasfêmia. incentivo a começar a olhar, a conhecer, né? As origens Conhecer do os jogo, personagens, conhecer os mais. eventos. Se tu não souber, não faz diferença. Se tu souber, é mais legal ainda. Se tu quiser conhecer, é muito mais legal. Quem também é bem cru, assim, em card game, essas coisas. Ele é um jogo fácil de Ele é um aprender. card game bem fácil, Bem fácil, bem barato também. barato, Não é caro. bom, bonito e barato. Os próprios decks estão aqui, ó. Os próprios decks que vêm iniciais, eles já podem estar jogando com ele. Não pode ser jogando com ele Não, porque tá. ele tem 20 cartas. Tá Mas brincando assim, com o amiguinho. Não tem dá pra ir problema. brincando com o amiguinho, sempre. E se tu quiser ir um pouco mais longe, não quero participar do torneio, mas quero um deck de 30 cartas. Compra 2.
comprar 2 decks iniciais, faz um com 30 cartas, fica um deck bem legal, bem conciso, funciona muito bem, bem sinérgico, já dá pra brincar. Dá pra jogar um campeonato mundial? Não dá pra jogar um campeonato mundial, mas dá pra brincar. Se forem gravar um vídeo sobre o jogo, não cortem um amiguinho quando tá falando as coisas. Não Desculpa, desmintam. cara. Desculpa, mas tu não gosta de Star Wars, tu não tem direitos. Então acho que sobre Star Wars é isso aí. Bom, depois desse corte drástico na câmera, o editor dormiu, né? O editor sou eu. A gente vai falar sobre novidades aqui na loja. A gente vai falar sobre 3 novidades, mas uma já é velha conhecida, que é o Tormenta. Tormenta? Só pra avisar que já voltou. Vamos falar sobre RPG. Exatamente. RPG True, RPG de mesa, Truzão. livro, dados. É isso aí. O foco hoje são jogos com dados. Chegou o Tormenta, como eu acabei de falar, chegou a reposição e chegou... A nova edição da Taverna do Macaco? Caolho? Não, uma coisa assim, né? Ah, só olhando. Bem bonita edição. Aqui, fechadinha, infelizmente, não dá pra folhear. Aqui no meu lado Mas tá agora... essa maravilha número 1, que é Dragon Age. Baseado no jogo de... Dragon Age é Play 2? Computador? Não, é jogo eletrônico, né? Aí pega PlayStation, pega Xbox, pega PC. Super Nintendo. Não pega. Ah, droga. Não me lembro. O primeiro Dragon Age não me lembro. Não joguei o E primeiro Dragon Age. também esse aqui, que foi a surpresa boa, não? Foi a Rome e voltou. Reinos de Ferro. Nova edição, Reinos de Ferro. Livro básico. Os dois são livros básicos. Dragon Age. Vamos começar por aqui. Eu quero começar por esse, porque eu gosto muito desse. Então vamos por aqui primeiro. Pra fechar com chave de ouro depois. Dragon Age. Livro básico para jogar RPG. Só comprar ele e sair jogando. Então ele vai falar bastante da história do Dragon Age. É o mesmo universo do... Eu acredito que aqui que eles tenham compilado mais, pelo que eu dei uma olhada, Dragon Age Origins e Dragon Age Inquisition. Não parece ter a Inquisição em si, né? Mas os vilões aqui, o bestiário dele aqui tem bastante demônio, bastante... Então eu acho que vai pegar esse momento aí. É bem diferente, a ficha é bem diferente, tem coisas novas pra mim, conceitos que eu não conhecia. Tem que parar de falar esse ano, né? Eu acho. Tá, vou parar. Eu vou botar um contador de... Vou parar. Então a ficha tem coisas novas, bem diferentes. O que eu achei um pouco estranho, mas eu acho legal essas mudanças, tentar fazer RPGs diferentes, com sistemas diferentes, com mecânicas diferentes. Ele só tem 3 classes. E são classes bem batidas. Então o teu personagem ou vai ser um guerreiro, ou vai ser um mago, ou vai ser um ladino. Acho que eles chamam de ladino. Mas desculpa, mais um, né? Mas é o ladino. Deixa eu conferir aqui, rapidão. É guerreiro, mago e... Não é ladino, cara. Ladino, isso ladino. mesmo, estava certo, Eu o falei Maurício está errado. Só que onde é que vem a mudança? Só tem 3 classes. Mas eu não consegui entender, na verdade, corta essa parte. Como você não tem bardo, cara? Tem, talvez tenha. Mas ele tem históricos, não são raças, são históricos. Então tu pode ser um mago do círculo, ou tu pode ser um nobre orlesiano, ou tu pode ser um avar, ou tu pode ser um apóstata, ou tu pode ser um anão do pó, ou um anão da superfície. São muitos históricos, deve ter uns 20 históricos aqui, olhando por cima, né? E 3 classes. Como é o jogo? O jogo são só 3 classes mesmo. Né? O bardo... Tem mais de 20 classes, mais de 20 históricos. Históricos, né? Tem mais de 20 uns históricos. 30. Talvez tenha 30. Talvez tenha Talvez 10. tenha 20. Talvez tenha 2, nós estamos te enganando. Não, tem bastante. Tem muito histórico e 3 classes. Como é no jogo, porque no jogo tu escolhe entre poucas classes. E aí tem bardo, mas é um personagem que tu adquire porque o jogo ele trabalha com exércitos, né? Eu olhei meio por cima aqui na ficha. Na seção das fichas tem uma ficha de exército. Então talvez nós vamos estar vendo, não sou telemarketing. Então talvez aqui tenha coisas muito legais que dá pra fazer com grandes combates que nem é no jogo, grandes exércitos e tudo mais. É bem promissor, achei bem interessante. O único ponto que, de novo, eu não li todo o livro, né? É novo, recém chegou, não deu tempo. Mas eu acredito que a experiência de jogar um RPG de Dragon Age vai ser muito melhor se você jogou o Dragon Age, tá? Diferente
botar ele pra lá já. Vou te entregar pra... Obrigado. De Reinos de Ferro. Reinos de Ferro não tem background. O background de Reinos de Ferro é Reinos de Ferro. E Reinos de Ferro é muito bom. Eu tenho a primeira edição. Reinos de Ferro o cenário é medieval, só que é medieval steampunk. Então é assim, tu vai estar no meio de uma batalha e vai aparecer um gigante a vapor. E esse gigante a vapor pode ser teu, ou tu pode ter que destruir ele. É muito frenético, tem armas de fogo, meio rudimentares, né? Mas tem muita coisa forjada em metal. Essa é a graça do Reinos de Ferro. Esse é o cenário do Reinos de Ferro. Só que também tem magia. Então tem coisas muito legais que acontecem dessa mistura bizarra de steampunk com medieval, com magia negra, bruxaria e magia em geral. Ele já é um pouco mais parecido com o D20, o sistema D20, né? Uma coisa muito legal que eles fizeram que eu não tinha visto ainda é ficha na paisagem, horizontal, né? Formato paisagem. Bem simples a ficha, mas bem completinha, né? Tem frente e verso. Vamos Acho que fica melhor de se guiar numa ficha horizontal. Pois cara. porque normalmente tu vai jogar no teu cantinho da mesa ali, tu fica mais assim, né? Assim tu tá atrapalhando O meio. o cenário, né? Se tu jogar com o cenário, o que tá acontecendo, as rolagens. Assim fica melhor. Show de bola, parabéns. Parabéns, Jambô. Fora que o campo de visão Não de foi o Jambô alguém... que fez, mas parabéns, Jambô, por trazer essa especiaria para nós. O campo de visão teu lateral também, eu acho que é melhor de ver do que... É isso aí. O pessoal de ciências biológicas me odeia depois dessa. Já me odiaram Então, cara, gigantes a vapor everywhere. Ó, tu pode ter pode destruir Isso é muito bom mesmo. Ele já tem classes e raças. Ele falou eu tô contando mentalmente. Mas eu esperava que vocês não percebessem. Não. Vai ter aqui, ó, bem aqui no cantinho vai ter um contador. Cara. Ele tem muitas classes, não muitas raças. Tem as raças meio padrões ali, são 6, 7 ou 8 raças. Aqui tem uma página, por exemplo, os Nis e os Ogrum. Não dá pra ver, mas é só pra ilustrar. Né? Seriam tipo meio orcs e elfos da noite? Alguma coisa assim. E aí, as classes é o mais legal. Tem de tudo. Tem caçador de recompensa, tem investigador, tem caçador de magos, tem assassino, tem arcanista, tem aristocrata, tem alquimista, arauto da matança, mago pistoleiro, muita coisa que dá muita ideia para mesas de jogos, muito material interessante, vale a pena conferir. Reinos de Ferro é um cenário muito bom, muito divertido, as mesas sempre são divertidas e mistura coisas bizarras, muito bizarras. Então tu pode estar tentando jogar magia no gigante a vapor, pode não surtir efeito, ele vai ter que cagar pau. Muitas coisas acontecem, vale a pena. Começa na mágica aí, trocou de pessoa. Mágica, entrei. Era o Maurício, virou o Sandro. Entrei aqui. Livros na mesa. Livros na mesa, falando de mágica, fantasia, aqui comigo aqui seguindo na linha de RPG. Então, a nossa surpresa, que eu não sei se é lançamento, confesso que eu não fiz essa pesquisa da Jambô, mas a Jambô gentilmente nos enviou essa coleção sensacional de livros-jogos, que me remete muito à minha adolescência, né? na solidão de não conseguir uma mesa de RPG com amigos para jogar. Acontece muito. Eu, ainda na época de colégio, eu até estava comentando para ti que eu tinha uma coleção daí de ouro, que era, não é só aventuras, uma coisa assim, que eram uns livros de capa branca, e que eram de aventuras genéricas, assim, desde de aventuras baseadas na história de Júlio Verne, aventuras medievais, era bem legal. E foi o primeiro contato que eu tive com esse tipo de livro-jogo, assim, eu li quase todos, assim. Depois, mais adiante, depois que a gente já teve conhecimento do Dungeons & Dragons aqui no Brasil, a Ediouro lançou uns livros chamados Aventuras na Terra-média. Se eu não me engano, pelo menos algum daqueles livros era escrito pelo Ian Livingstone. E até hoje eu tenho essa edição, que eu tenho uns 3 ou 4 lá. Eu me lembro que até a capa era o Saruman, assim, com a Palantir na frente, assim. Sensacional massa. A capa do livro, assim. Que a diferença, né, Érico, que tinha desses livros mais atuais do que os antigos é que tu só tomava a decisão e ia para uma determinada página que ele mandava, conforme a decisão, né? E os mais atuais, eles
eles instituíram os dados, né? As rolagens. Nas aleatoriedade. rolagens, isso, para as batalhas, né? Principalmente na... Eu me lembro de ter um contato. Esse aqui não tem dado, né? Esse não tem, esse aqui tem. Esse aqui eu me lembro de já ter visto ele, então acho que arrisco dizer que esse aqui não é lançamento. Pode ser. Volta. A cripta do feiticeiro. E aí tu só toma decisões, então tu pode tomar uma decisão e morrer, Sim. né? Aí acaba o jogo. E aí tu recomeça. Se tu lembrar das decisões que tu tomou antes, tu pode tentar um caminho diferente. Claro. Mas é legal porque ele tem várias direções, não é tipo A ou B. É o legal que é um livro que tu não lê e não joga uma vez só. Né? Porque tu pode Esse fazer aqui é o mais caminhos legal, diferentes. Exatamente. E até para tu pode, como um game, né? Sim, tu pode finalizar de forma diferente. Exatamente, isso que é o legal do livro-jogo, assim. E ele dá para entender mais ou menos, assim, nessa questão da tomada de decisões, mais ou menos, né, como inicia, como uma introdução a um RPG. Pelo menos na época, esses livros foram vendidos dessa forma, né, como uma introdução a um jogo certo. de RPG. Conheci Mas de certa forma, ele não deixa de ser mesmo, porque claro, apesar de tu não construir o personagem, tu não ter alguém que vá funcionar como mestre do jogo, né, que na verdade seria o próprio autor aqui, né, a questão da rolagem te dá uma breve noção de como funciona, mais ou menos. Acontecimentos, os próprios acontecimentos em si, exatamente. Tal, tipo, o que eu vou fazer. Exatamente. Pô, legal porque sim, vamos lá. Hoje, com o advento da internet, as pessoas, assim, opinião pessoal minha, tá? As mesas de RPG, o pessoal não está muito disposto a ler todo o livro base para entender como funciona. Estão procurando umas coisas mais rápidas, mais simples, esse nosso século aí, ele traz isso. Então aqui, eu acho que com esses livros de one shot, né, de livro-jogo, tu tem várias coisas da forma fácil. Tu tem uma leitura, né, que as pessoas quer começar a ler, é um lugar legal para começar a ler. E tu tem um RPG, quer conhecer como funciona o RPG, o jogo e tudo mais, é uma ótima opção, né? Esses livros aqui mais atuais, é uma coleção, tá? Isso aqui é uma coleção que a Jambô tá lançando. Mas chega a ser sequência ou não? Não. Cada um como tu disse, é um one shot. Né? Se eu não me engano, até agora são 18 ou 19 volumes, ou seja, tem bastante. Tem assim aventuras espaciais, tem aventuras tipo pós-apocalíptico, estilo Mad Max, né? Tem fantasia, como preferir, né? E assim, como eles são uma evolução daqueles jogos que eu citei lá atrás, né, daqueles livros-jogos que era só tomada de decisões, esse sim tem, até me corrigindo aqui, Érico, tem sim a construção do personagem. Tem? Com habilidades, com equipamentos, né, que tu vai adquirindo ao longo do jogo, né. Tem fichinha? Tem fichinha aqui, ó, no início, ó, não sei se você consegue olhar, tem uma fichinha, né. Que massa. Eu não lembrava, esses que eu citei de ouro já tinha essa forma, né. Então, é bem legal, é bem uma introdução mesmo, é bem uma introdução aos RPGs, né? E o mais legal é que assim, mesmo para quem, como o Érico falou, quem não curte uma leitura, um livro, né? Mas curte jogar, vai se achar vai se achar aqui. E o contrário também serve, né? Quem curte uma leitura, mas nem é tanto afeito a um RPG, não conhece o RPG, também vai curtir, porque é um livro, né? Ele tem um enredo, ele tem uma trama bem legal. Normalmente, quem conhece já o autor, o Ian Livingstone, ele meio que se especializou nesse tipo de literatura, né? Se é que assim que a gente pode chamar, não sei como se pode desclassificar, né? Mas, olha, é bem legal, né? É uma diversão, é uma outra alternativa de diversão, de distração, que tu pode levar para qualquer lugar, tá indo para viajar, tá indo, né? Sim. Vai contigo. Ou seja, é mais uma alternativa. Não precisa aqui, ter amigos. Né? Se você é uma pessoa que não tem, se tu não tem amigos, né? E tá cansado de jogos online. Aqui tá uma alternativa, né? Ou a internet tá caindo toda hora, pega o livrinho, né? Passa aqui no Café e Prosa, pega o livrinho. Né? Não é caro, é um livro é super acessível, né? Bem acessível, preço acessível, é tabelado, né? Como qualquer livro. Então você encontra quase toda a coleção aqui no Café e Prosa, né? Se não tiver aqui, a gente acaba trazendo para ti, tá? Bom, acho que essa questão dos livros-jogos é isso, né? Fechou. O que nós vamos falar então? Vamos deixar essa aqui. Vamos lá, então eu vou introduzir aqui depois. Gente,
Vamos falar de um lançamento de board games da Galápagos. Mais um board game baseado em Game of Thrones. Esse é um lançamento desse mês, de setembro de 2017, da Galápagos. É bom situar. Da Galápagos, que é o Game of Thrones, o Trono de Ferro. Diferente do board game oficial do Game of Thrones, né? Ele é um jogo bem mais de mecânica, bem mais simples, bem mais rápido também, né? Porque quem conhece o board game do Game of Thrones sabe que é um jogo de uma mecânica bem mais um pouco mais lento, bem mais demora mais para desenvolver. Exatamente. Ele tem uma pegada meio assim, sem blasfêmias, né? Mas ele tem uma pegada meio War, assim, que tem a construção, então ele tem um tempo parecido. Né? Então aí, gente, aqui é uma outra alternativa. Ele é baseado, como você pode ver, nas fichas de personagens na série, né? Então ele tem basicamente, eu quero dizer, a cara da série de TV, né? A gente pode ver aqui os personagens com as caras dos... Por coincidência está passando. Coincidência. Que coincidência. A cara dos personagens, né? O Robb Stark aqui, o Tywin, o Ned Stark, né? Então, mas assim, a qualidade da Galápagos sempre é a mesma, né? Sensacional. Muito bom. As fichas, né? Aqui também com todos os personagens, os seus comandantes que você vai trabalhar. É os mesmos das cartinhas? É os mesmos das cartinhas, né? O interessante, assim, o que chama atenção, que eu não sei porquê, qual é a linha de raciocínio, assim, porque tem alguns personagens, não digo nem secundários aqui descritos nas fichas, mas assim, quaternários, né? Que eu nem lembrava que existiam. Vou dar um exemplo aqui, a Doria. A Doria, lá da primeira, segunda temporada. Eu acho que é primeira ou segunda, eu acho que é aquela que morre com... Não é? Né? Com o cara da cidade, com... Putz, de Mary... aquele que tem um nome bem facilzinho de pronunciar. O do cofre. O DDD. Fica enterrado. Eu não sei pronunciar. Putz, é o do cofre. É o que fica enterrado, é a mulher que fica enterrada no cofre com o cara lá. Mas sabe que o que eu senti dessa escolha de personagens é que eles se basearam nas primeiras temporadas. Acho que primeira e segunda temporada. Pode ser. Porque todos esses, talvez estourando terceira, mas eu diria primeira e segunda. Até porque, tem razão, seguindo essa linha de raciocínio, realmente tu falasse uma verdade. Porque ele é lançamento aqui no Brasil, né? Ah, sim. Né? Claro. Esse é um jogo da Fantasy Flight Games, se eu não me engano, é da FFG. Então Fantasy Flight Games, então detonando aí nosso vídeo de hoje. Apesar disso aqui ser um jogo lançamento aqui no Brasil, da Galápagos, né? Ele é um jogo de temática do Game of Thrones com a mecânica do Contatos Cósmicos, que é esse jogo clássico aqui lançado no Brasil na década de 80 pela Grow. Não sei se tinha licença, mas nunca mais foi lançado no Brasil, né? Não voltou mais. E a mecânica, assim, é bem interessante, ela se cabe muito a Game of Thrones, porque já no jogo clássico, tu tem a possibilidade de, com os outros jogadores, tu te aliar e trair esses jogadores, né? Conforme for a mecânica. E o que ele é legal? O jogo é legal porque cada personagem ele tem uma característica diferente que delimita conforme vai ser a jogada de ataque ou defesa, né? Basicamente é assim, tu ataca e te defende, e com relação ao ataque, com base no ataque, tu vai tomando determinados territórios, né? Naquilo Contatos Cósmicos tu vai tomando alguns planetas, e no Game of Thrones aqui tu vai tomando algumas casas, né? Algumas casas, né? Casas, né? Não é lugar. Então assim, tu tem o teu personagem principal da tua casa, né? Que tem alguma característica principal que vai ser determinante no ataque ou na defesa. Tu escolhe ou já é meio pré-definido? Tu escolhe, né? E com base nisso tu vai expandir, né? O poder da tua casa, né? Com isso tu pode ir ao longo do jogo te aliando, como eu já tinha falado, com outro jogador, e nessa aliança tu pode, se for o caso, trair ou não não tem nada assinado. Nada assinado. Então é um jogo bem legal, é um jogo dinâmico, é a partir de 3 a 5 jogadores, se eu não me engano. Diferente do Contatos Cósmicos antigo, que é de 2 a 6, né? Dava para jogar de 2 a 6, né? Mas é isso, gente, é uma ótima pedida de um board game, um lançamento muito legal, baseado em Game of Thrones. Mais uma oportunidade, e tem aqui no Café Jogo do churrasco? Jogo de churrasco, sem dúvida. Bom, recomendo.
Um abraço a todos. Não esqueça, Salão Nerd, Valeu. Café e Prosa Geek, um abraço aí. a todos.